Olá, senhores, estamos aí na questão 10 do FRJ e ele fala o seguinte, né? Ele dá um gerador de 12 volts, ele não indica que a resistência, né? Mas eu estou colocando a resistência interna 1 ohm. De A até B nós temos uma outra resistência, onde ele fala que essa resistência no total vale 5 ohms. E existe ainda um gerador de força eletromotriz E, que é o que ele está perguntando para nós, certo? E um amperímetro A num segundo fio paralelo com esse AB, só que esse fio é como se fosse um reostato, né? Ele pode mudar a posição de forma que ele vai dividir o comprimento do fio AB em dois pedaços e dessa forma divide em duas resistências, certo? E aí o cara fala o seguinte no texto, ele fala o seguinte, que quando o ponto ao qual o fio liga aqui está a uma distância que seria o comprimento do fio AB dividido por 4, ou seja, lembram da rola? Resistência é ρL sobre A. Como o comprimento é diretamente proporcional à resistência, se eu estou dividindo o comprimento em quarta parte, 1/4, é porque a resistência também vai ser 1/4 de 5. Isso significa que aqui, ó, ficaria 1,25 ohms e o restante seria 3,75 ohms. Fechou? Ele fala que quando liga nesse ponto, a corrente aqui no amperímetro vale 0. Então vamos entender o que está acontecendo. Ó. Eu vou desenhar primeiro esse fio em verde. Olha cá. Tá vendo esse fiozinho verde aqui? Se a corrente nesse fio vale 0, significa que a diferença de potencial entre esse X e o potencial aqui, que eu também vou chamar de X, é 0. Se não tem corrente nesse fio, é porque a diferença de potencial nesse fio vale 0. Então nós podemos afirmar que o potencial existente nesse ponto X é exatamente igual ao potencial na maior placa do nosso gerador. Até aqui, beleza? Vamos pegar outro ponto agora, do outro lado, obviamente. Olha cá. Vou desenhar em azul. Olha só. Se aqui a corrente também vale 0, porque se a leitura no perímetro é 0, é porque não passa corrente em todo esse trecho aqui, certo? Então, se esse fio azul a corrente também vale 0, é porque o potencial que eu tenho aqui no ponto B é exatamente igual ao potencial que eu tenho aqui na menor placa do gerador. De forma que a diferença de potencial seja 0, para não gerar corrente naquele fio. Então, pera lá. A diferença de potencial nos terminais do gerador é a DDP entre X e B. Então, se eu descobrir a DDP desse resistor de 3,75, eu descobri a DDP no gerador E, certo ou não? Então, isso nós vamos fazer, ó. Como a parte daqui não funciona, eu sei que a corrente elétrica sai do gerador, passa por todo mundo aqui, ó, e volta para o nosso gerador. Essa é a corrente total. Vamos encontrar a corrente total? O total é o R total vezes o I total. O total fornecido vale 12 volts. O R total, isso daqui somado, né, 1,25 mais 3,75, volta a ser a resistência de A até B, que é 5. Não posso esquecer que ainda tem a resistência interna aqui, que vale 1. Tudo isso vezes a corrente I. 5 mais 1 é 6, o 6 passa dividindo, nós vamos descobrir que essa corrente I vale 2 amperes. Fechou? E agora olha só o que eu vou fazer. Já que a corrente que passa aqui vale 2 amperes, eu consigo determinar qual é a diferença de potencial entre X e B, que é a DDP daquele resistor consome. Então, para esse trecho do resistor, eu vou fazer o U, chamar de U', é R de X até B, vezes a corrente I que passa no circuito, que nós sabemos que vale 2 amperes. Então, jogando os valores que nós temos aqui, ó, o RXB vale 3,75 e a corrente I nós calculamos, vimos que vale 2 amperes. Portanto, a gente vai chegar aqui a essa DDP U', que nada mais é que a força eletromotriz, o mesmo valor da força eletromotriz do gerador, vale 7,5 volts. Fechou? Um grande abraço.